Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar, programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ele, Aloísio Guigino. Nosso abraço a todos os amigos ouvintes. E Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E Jesus nos conduza. Já virou uma marca registrada, né? Todos ai de mim se ele não, no Rio de Janeiro. Mim, se não busca a condição às dele. vezes até no trânsito, o cara dá uma fechada, o outro abre o vidro e fala assim, que Jesus nos conduza. Eu já vi isso. Para o além, não? Não. É melhor que falar outra coisa, não, né? Pois é. Olha, vamos nós lá. aqui ao nosso estudo. Que Jesus nos conduza. Capítulo 2 do livro Que é o Espiritismo. O nosso tópico que está sendo estudado é a comunicação com o invisível. Nós vamos aí retomar a leitura a partir do item 25, né? Nós já chegamos a ler na semana passada um pouquinho, mas nós vamos retomar, porque ele é pequeno, vale a pena a gente refletir aqui novamente. Allan Kardec nos diz o seguinte: as relações entre os mundos visível e invisível podem ser ocultas ou patentes, espontâneas ou provocadas. Os espíritos atuam sobre os homens ocultamente, sugerindo-lhe pensamentos e influenciando-os de modo perceptível por meio de efeitos apreciáveis aos sentidos. E nós já comentamos aí esse primeiro parágrafo na semana passada. Então, quem não viu, vai lá. As manifestações espontâneas se verificam inopinadamente e de improviso. Produzem-se muitas vezes entre as pessoas mais estranhas às ideias espíritas, as quais, não tendo meios de explicá-las, as atribuem a causas sobrenaturais. As que são provocadas dão-se por intermédio de certos indivíduos dotados para isso de faculdades especiais e designados pelo nome de médiuns. Então nós temos aí muitas pessoas que lidam com fenômenos ditos espíritas e sequer sabem o que está acontecendo, né? Isso é um problema muito sério. Nós vemos aí, o Dr. Bezerra de Menezes, ainda encarnado, publicou um livro, A Loucura sobre o Novo Prisma, onde ele relata que muitas pessoas que ele observava à época, como médico também, espírita, mas também como médico, pessoas que tinham problemas de desequilíbrio mediúnico, eram tidas como loucas. Sim. Evidentemente, a família, não sabendo como lidar com o fenômeno, tomava como única opção que a pessoa estava tendo surtos psicóticos e internava a pessoa. Porque se a pessoa dissesse que está vendo espírito, que está ouvindo espírito, ou mesmo que os espíritos falam através dela, e ela perdia a consciência, o espírito tomava a voz, tomava o corpo para domicílio, como diz Kardec no livro A Gênese, e a pessoa enlouqueceu. Sim. A pessoa faz as coisas, depois ela volta e diz que não foi ela que fez, que não era ela, que ela não lembra. E as famílias pegavam e internavam essas pessoas em clínicas psiquiátricas da época, e ali ficavam, né, às vezes, e não saíam mais. E continua até hoje. Sim. Hoje... Talvez em quantidade menor, mas continua pelo desconhecimento dessa interação entre os dois planos da vida. E nós temos aí um livro que é muito interessante nesse sentido, que é um livro de Divaldo Pereira Franco, que eu aconselho a leitura, vocês vão gostar muito, anotem, Grilhões Partidos. Um livro de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. É o caso de acho que ele era um general do exército, tinha uma filha que ia fazer 15 anos, se eu não me engano. Ele convida uma grande festa na casa dele, uma recepção, e nessa recepção a filha, ao descer da escada,
ela é tomada por um espírito, uma situação assim terrível, terrível. Ela é tomada por aquele espírito e ela agride o próprio pai na frente dos convidados. Vocês imaginam que situação? O pai atônito, sem saber o que fazer, achando que a filha tinha enlouquecido. Ela é internada. E aí começa toda uma história muito bonita, né? Onde esse pai, um homem cético, entrando em contato... A menina tinha uma enfermeira no hospital, que era espírita, tentou alertar o pai, tentou mostrar que a filha dele não era louca, mas ele não deu muitos ouvidos para ela. Até que um amigo dele, acho que também militar, fala sobre a questão da mediunidade, fala da possibilidade da filha dele ter uma ajuda espiritual. Ele não acreditava muito nisso, mas aceita ir a uma reunião mediúnica. E lá nesta reunião a história se desenrola, um espírito se apresenta, né? Não vou contar o livro todo, senão ninguém vai ler, mas vale a pena contar essa parte, né? Senão o pessoal vai ficar com raiva de mim. Um espírito se apresenta e diz para ele o seguinte: você não lembra de mim? Porque era esse espírito que tomou a filha dele, como vingança. Sim. Ele tinha sido soldado desde que agora era general, e na época acho que ele era um comandante, né? Eles estavam numa situação de guerra lá, não sei o que era exatamente. E ele teve um sonho, esse soldado, e nesse sonho ele viu que ele iria morrer. E ele procura o comandante à época, agora general, e relata o sonho e pede a ele se ele permitia que ele não fosse para a linha de frente, porque ele tinha convicção de que se ele fosse, ele iria morrer. Evidente que o comandante não aceitou isso, né? Seria compreensível que não aceitasse, né? Um soldado está ali para ir para o campo de batalha. Ele falou: você está aqui para isso. Aí ele fala assim: tudo bem, eu vou, mas eu quero que você se comprometa comigo. Eu lhe faço um pedido. Pegou um papel com o nome da mãe e da irmã, se eu não me engano, e deu nas mãos do comandante. Falou assim: se eu morrer, você promete que vai ajudar a minha família? E aí o comandante pega o papel, bota no bolso: prometo. Ele não fez por mal. Você num campo de batalha, o soldado disse que teve um sonho, que ia morrer, deu um papel para ele, ele botou no bolso. Tá bom, meu filho, vai lá, bota aí, vamos lá. O homem morreu. Quando passa o tempo, desorientado no plano espiritual, ele reencontra a família e reencontra a menina na prostituição. E acho que era esposa e filha, né? Agora eu estou em dúvida. E a mulher, né, como que colaborando com aquela situação toda da filha se prostituindo. E ali o ódio tomou conta dele, porque ele lembrou que ele tinha feito o pedido ao comandante, o comandante não atendeu o pedido dele e a família dele estava destruída. E o comandante, na reunião mediúnica, fica atônito. Que ninguém sabia. Ali ele vê a realidade do fenômeno e ele fala assim: o que eu posso fazer para me redimir? E aí o espírito dá o endereço, o nome e o endereço de onde elas estavam, e o comandante diz: eu vou até elas. E aí o resto eu não vou contar. E aí quem quiser ler o restante, leia, porque é emocionante o livro. Essa colocação que você está fazendo aí é muito interessante e é uma coisa bem real, tá? Mas ela merece uma expansão um pouquinho disso, porque o primeiro ponto que a gente coloca é a certeza que nós temos que nós não estamos à mercê dos espíritos. Para que haja uma influência desse tipo sobre algum espírito encarnado, há que haver uma sintonia e quase que uma aceitação daquele espírito. Havia um vínculo entre a filha do general e o espírito do passado. Então tem que haver um vínculo. Tudo está interligado. Porque senão não há essa possibilidade. Tá? Senão seria terrível, né? Senão nós seríamos fantoches. Exatamente. Né? Então é interessante, a gente não vamos nos expandir, porque senão a gente foge do propósito. Sim. Aqui. Agora, é interessante nós termos como máxima do que foi colocado aqui, primeiro que esse personagem que foi narrado aí era um cético. E nós vimos no início do estudo dessa obra que o cético é aquele que não acredita por não conhecer, mas que está aberto
a aceitar desde que entenda. Certo? Sim. Não, ele não é como o crítico que simplesmente é contra. Certo? Então, no caso aí, nós estamos diante de um cético. Primeiro ponto. Segundo ponto, existe sempre essa relação entre espíritos, se não na presente vida física, mas num passado, para que haja essa interação e essa influência mais forte. Então, de qualquer maneira, como nós podemos tirar como uma orientação para cada um de nós, para que reflitamos a respeito, vamos conhecer, para que não sejamos céticos, certo? E o segundo ponto, vamos resolver as nossas pendências enquanto estamos a caminho, certo? Conforme disse Jesus. Conforme disse Jesus. Isso aí. Então, sigamos aqui, né? E ainda lembrando, né, que a gente falou na semana passada, vale a pena voltar, né, porque é um tópico importante, ainda no item 25, que são essas manifestações ocultas. Muitas vezes, Kardec chama isso de obsessão simples, né? Nós temos que ter muita atenção com essas ideias estranhas que assomam na nossa mente. Os espíritos agindo ocultamente, eles são muito mais perigosos do que agindo ostensivamente. Eles conseguem... A gente, quando o pessoal fala, tem medo de espírito, mas o espírito que se apresenta, ele é menos nocivo do que aquele que age na clandestinidade. Sim. Aquele que está ali, você não tem a menor ideia, para você está sozinho. O que age na clandestinidade normalmente tem más intenções. E aí ele vai te manipulando, sugerindo pensamentos, ideias perigosas, e a gente achando que aquilo é tudo da nossa cabeça e nós estamos sendo induzidos. E aí nós voltamos ao nosso mestre, Jesus, que diz, vigiai e orai. E constantemente, né? Para não cairmos em tentação. Até porque é o princípio que o Luiz estava explicando, né? O espírito em si, ele não faz nada sozinho. Não. Ele vai se aproveitar das nossas más tendências. Um espírito, por mais perverso e ardiloso que seja, não vai conseguir induzir um Chico Xavier e uma Madre Teresa a fazer uma coisa equivocada, porque eles não dão sintonia. O nosso problema é que nós damos sintonia. Tem até aquele anúncio que ficava assim, compre batom, compre batom. Mas se você não gosta de chocolate, o espírito pode ficar o dia inteiro falando que não vai adiantar. Sim. Porque ele só vai conseguir que a gente faça aquilo que a gente gosta. Você fala assim, coma peixinho. Aí a Miranda vai, né? Coma peixinho, ela vai. Então, eles vão atuar exatamente... Se a pessoa não tem desequilíbrio na área sexual, não adianta eles tentarem intuir determinadas ideias voltadas ao sexo. Não adianta eles induzirem pessoas a se aproximarem, porque não vai encontrar campo, não vai encontrar resposta. Agora, se nós trazemos o desequilíbrio sexual, aí fica mais fácil deles ocultamente trabalharem a nossa mente, nos induzirem a nos aproximarmos de determinadas pessoas, induzirem pessoas a se aproximarem de nós, e aí a gente cai nas armadilhas ocultas que nem percebemos. Mas só cairemos nas armadilhas ocultas se nós concordarmos Sim. e consentirmos. E aí Jesus diz o quê? Somente lobos caem em armadilhas para lobos. É isso aí. Então a responsabilidade que a doutrina espírita mostra, e que é muito bom a Luiz estar frisando isso, é nossa. O espírita não pode chegar e dizer assim, porque o espírito me induziu, porque o espírito... Não, até fez, mas porque você deu sintonia. Nós damos a sintonia. A doutrina espírita, ela traz, por isso que muita gente não gosta, porque ela traz a responsabilidade para nós. E a gente quer sempre terceirizar a culpa. A culpa é do obsessor. Não, a culpa não é do obsessor, porque ele não tem esse poder de nos constranger a fazer algo que nós não queiramos. Vamos lá. Esse aí foi... É por aí. Vamos continuar, então. Vamos lá. Agora, no item 26, na voz belíssima de Maria de Fátima Miranda. Ela não conseguiu ler. Os espíritos podem manifestar-se de muitas maneiras diferentes. Pela vista, pela audição, pelo tato,
produzindo ruídos e movimentos de corpos pela escrita, desenho, música, etc. Então... É impressionante, né? Até pelo tato, né? Tem muitas pessoas, eu lembro da história da minha tia, já contei, mas vale a pena contar novamente. Meu avô era muito rígido com as filhas, né? Que era muito comum à época, né? As filhas mulheres tinham que andar na linha, né? Uma sociedade machista, patriarcal, era assim que funcionava. E os filhos não, filho homem, não sei o que, tá, mas a mulher não. Quando meu avô desencarna, eu tenho aí umas 7 tias, né? Minha avó teve em torno de 18 filhos, acho que 16 sobreviveram, é muita gente. E aí as filhas, né, falou, opa, agora papai morreu. E uma das minhas tias era bem, né, assanhada, né? Falou, opa, agora acabou aquela opressão. Ninguém segura. Foi pra farra, né? Foi pra gandaia. Aí ela aprontava bastante. Um belo dia voltando, tarde da noite, o que seria impensável. Meu avô tinha desencarnado há pouco tempo. E jamais uma filha dele poderia voltar tarde da noite pra casa. Ela sozinha na rua, voltando. Ninguém à volta. Ela toma-lhe um tabefe, sabe, no rosto. Mas daquele bem dado, sabe? Olha para um lado, tinha uma árvore. Não podia culpar a árvore. Olha para o outro, ninguém. Chegou em casa chorando, gritando. Foi o papai me deu um tapa, não sei o que, todo mundo sem entender nada. E ela com a marca. Já sabia a assinatura de quem era. Sabia, não era boba não. E aí uma outra irmã, uma outra tia minha, teria olhado na árvore que tinha na casa ali, né, uma árvore grande, bonita, e falou, estou vendo a cabeça do papai na árvore. E todo mundo apavorado, as filhas apavoradas. Mas eu não duvido não, né, de que tenha sido ele, até como a espiritualidade permitindo, para servir de um alerta e um freio, né? Tipo assim, ó, eu morri, mas vocês não pensam que vocês podem aprontar tudo que vocês quiserem, não. Então essa manifestação aí pelo tato, né? Mas dentro destas colocações, dessas possibilidades que são aqui referidas, nós temos uma questão que sempre nós devemos atentar. Um desencarnado, um espírito desencarnado, só faz possível a sua manifestação através de um médium. Sim. Tem que ter um médium. Seja nessa bufetada que você falou, tinha algum médium de efeitos físicos nas proximidades. Talvez ela própria. Não, mas ela aí já é esbofetear-se. Mas a própria energia dela pode ter sido usada sem nenhum problema. Mas ou alguém das imediações. Sempre há que haver o concurso de um médium para que haja um fenômeno mediúnico. Sempre. Então, se nós atentarmos a isso, nós entendermos isso, nós vamos ver que as coisas não são sobrenaturais, elas são naturais. E outra coisa, né? A permissão para o tapa foi uma coisa excepcional, né? Porque ainda que meu avô quisesse dar o tapa, ele só seria possível com a permissão da espiritualidade maior. Sim. Porque senão a gente ia sair, imagina a Miranda na rua, ia tomar tapa para tudo quanto é lado, ia chegar na rádio espancada, entendeu? Não ia imagina ele. Não, eu sou uma pessoa, não causa nenhum problema. No seu caso não seria tapa. Nem deixa quieto. Mas assim, a coisa não é bagunçada, né? Como se diz aqui no Rio, não é a la Bangu, entendeu? Não, é porque os espíritos benfeitores, eles têm um controle muito rígido sobre isso, até porque senão seria um caos na sociedade. Agora, algumas vezes, eles permitem, para que sirva de um alerta, um despertamento para aquela pessoa que está em vigilante. Opa, meu filho, acorda aí que a coisa não está boa pro teu lado, não. A gente tem que ter sempre em mente que todo efeito tem uma causa. E esta causa será sempre voltada para o bem de alguém. Certo? Para um alerta, para uma chamada de atenção, para uma necessidade de mudança, qualquer coisa dessa. Agora, a nossa percepção é do momento. Nós tiramos a fotografia, né? Então é do momento. Então é como nós vemos aquele fenômeno e aplicamos e tiramos as nossas conclusões a respeito.
E se não são agradáveis, vem aquela pergunta: como é que Deus permite isso? Certo? Deus permite porque nós temos que aprender de alguma forma. E muitas vezes essa forma é desagradável, mas nos desperta para uma necessidade de mudarmos alguma coisa em nós. Por isso é que eu digo sempre, pelo menos digo para mim, tá? E vou compartilhar. Nunca devemos perguntar por que uma coisa acontece, mas sim para que acontece. O que eu posso tirar de aprendizado, de proveito nesse acontecimento que me é desagradável? Porque com isto eu terei com certeza um proveito naquele momento, naquele episódio, certo? Que realmente é desagradável, mas que pode me trazer alguma chamada, aprendizado, né? É um aprendizado. É a utilidade da situação. É a utilidade daquilo. Certo? Nós não devemos nos prender nunca ao fenômeno em si, mas sim na utilidade do fenômeno. As coisas acontecem sempre por alguma razão. E essa permissão que é dada é sempre voltada para que nós tenhamos um fim, um objetivo útil naquilo que é permitido e que acontece. Se nós mudarmos esta forma de percebermos as coisas que ocorrem ao nosso redor, eu acho que melhora muito mais para nós e o nosso ganho será muito grande. Pensemos a respeito, certo? Porque sempre nós temos o nosso livre-arbítrio, sempre temos a nossa capacidade de entendermos e utilizarmos aquilo que estamos entendendo para o nosso crescimento, para a nossa transformação, para o nosso aprendizado. E ele fala aqui também da questão pela vista, né? Aquele que vê os espíritos. É algo que realmente, assim, tanto vê, como ele coloca aqui a audição. Eu, graças a Deus, nem vejo nem escuto, mas quem vê e escuta é algo realmente, assim, que pode se tornar perturbador na Maria de Fátima Miranda. Você que já passou por essas experiências. Em algumas situações raras, né, que a gente teve uma percepção mais ostensiva, teve um momento de socorro. Somos gratos, mas teve um momento também de... Acorda, neguinha, pra onde tá indo? Tipo a sua tia, olha lá. Deus seja louvado. Não, e é perturbador, porque a gente ainda tem algum conhecimento, então você consegue discernir. Agora, a pessoa que não tem o conhecimento... É pânico. Você vê os espíritos, né, e espíritos mais atrasados, né, mais inferiorizados, eles podem se apresentar com aparências bem assustadoras, né, Miranda? É pânico, sim. Eu lembro de um momento, à época, a minha irmã, ela estaria o quê? Com uns 18, 20 anos. E ela estava num dia muito chateada lá, o clima não estava agradável em casa, e as colocações dela bem, sabe, rebeldes. Já era uma certa hora da noite. E meu tio tinha uma lanchonete do lado e às vezes algumas garrafas ficavam no nosso quintal aguardando as caixas para colocar e fazer a compra. Resultado, naquela tensão que minha irmã estava, as garrafas que estavam lá atrás se chocavam umas nas outras, era um alarido, um barulho desesperador. Sem ninguém tocá-las. Quando cessou que a pessoa foi ver as garrafas normais arrumadinhas lá. Foi muito sinistro. Então são fenômenos aí físicos que os espíritos podem produzir e que para algumas pessoas são bastante perturbadores, mas como diz a Luiz Guigino, não são sobrenaturais, são naturais, apenas desconhecidos daquelas pessoas. Mas quem estuda a doutrina encontra a explicação e encontra a paz para lidar com isso. Dito isso, chegamos ao final de mais um programa, esperando que nenhum espírito vá lhe perturbar, nem te bater, nem encostar. Ore. Né? Já deve ter ouvinte aqui, ai meu Deus, como é que eu vou dormir hoje? Mas vai dar tudo certo, faça a sua prece, durma em paz. Pense no bem, faça o bem, sinta o bem. Excelente noite. Qualquer coisa, chamem a Luiz Guigino, o Caça-Fantasmas. Mãe Miranda. Misericórdia, vamos lá. Muita paz. Muita paz. Que Jesus nos conduza. Que Jesus nos conduza. Que assim seja.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez para mais uma noite de estudo da obra Revista Espírita, no ano de 1859. Eu e meu parceiro Renato Souza, meu irmão. Olá a todos. Estamos juntos. Estamos de volta. Ainda no mês de outubro, né, de 1859. E agora a gente está falando sobre o magnetismo, né, Renato? Reconhecido pelo Poder Judiciário. Exatamente, né? A questão envolveu até a justiça, né, Bill? Envolveu a justiça. Como você lembrou bem, a gente vai entrar agora num capítulo aqui, um parágrafo entroncado bem grande, né? E enfim, vamos logo, sem mais delongas, né? Vou começar aqui, depois o Renato assume, porque a minha voz ainda está com problemas, né? Enfim, vamos lá. A garganta tá braba. O tribunal condena o acusado a 25 francos de multa, 1.200 francos de perdas e danos e a arcar com as custas do processo. Nada temos a dizer quanto ao julgamento em si mesmo. O tribunal teve ou não teve razão de condenar? A pena é muito forte ou é excessivamente fraca? Isto não nos diz respeito. A justiça se pronunciou e nós respeitamos a sua decisão. Entretanto, não deixaremos de examinar as consequências do julgamento que têm um alcance capital. Houve condenação, portanto, houve um delito, perdão. Tá. Como foi este cometido? A sentença diz: por toques e gestos qualificados como passes magnéticos. Portanto, os toques e passes magnéticos têm uma ação e não resultam de mera simulação. Olha aí, Renato. Ele aqui fala, né, simulação, fingimentos e tudo mais. Porque na hora em que aplicou o recurso, a criança desmaiou. Exato. Uma criança desmaiou. E aí tem toda uma questão ali, né, e tudo. Vamos, por que aconteceu isso? Você é bruxo? O que você fez? Né? Exatamente. Você hipnotizou? O que você fez? Não. Então precisava assim, entender o que estava acontecendo ali, né, Bill? Exatamente. Houve uma série de forças ali, de choques e tudo mais, enfim. A gente até falou sobre isso em outros programas, né, sobre a questão ali do magnetismo de algum outro espírito, né, que está ali sob... O encarnado está sob a égide de um espírito magnetizador ou não, mas enfim, que exerce algum tipo de influência e a pessoa acaba desmaiando mesmo, foi o que aconteceu aqui. Sim. Então, você chega num momento em que ninguém sabe de nada daquilo que está acontecendo, e a pessoa leva a sua mão e a pessoa desmaia. É natural até, né? Quem não desconfiaria, né? Ou quem não se preocuparia, né, Renato, com essa situação? Tá bom? Esses toques e esses passes diferem, de algum modo, dos toques e gestos ordinários? Como distingui-los? Eis aí uma coisa importante, porque se não houvesse diferença, não poderíamos tocar a primeira pessoa que encontrássemos, nem lhe fazer sinais, sem nos expormos a fazê-la cair em crise e sem incorrermos numa multa. Não compete ao tribunal nos ensinar, nem muito menos dizer como os passes e toques, quando têm um caráter magnético, podem produzir um efeito qualquer.
Ele constata o fato de um acidente e a causa do acidente. Sua missão é apreciar o dano e a reparação que é devida. Mas os peritos chamados a esclarecer o tribunal, por certo, não vão ensinar a respeito. Nem mesmo sem terem feito um curso sobre a matéria, devem fundamentar sua opinião, como se faz em todos os casos de medicina legal, e provar que falam com conhecimento de causa, considerando ser essa a primeira condição a ser preenchida por um perito. Ou seja, tem que ser técnico, né? Sim, técnico. Tem que saber. Saber o que está falando, Exato. fundamentado dentro daquilo que ele estudou, de que ele recebeu como troca, né, de informação. Uhum. Ele não pode achar, eu penso que seja dessa forma. Não existe. Isso não existe. Eu acho ali, eu não acho pode. Já era. Tem que ter certeza. Ora, ficamos decepcionados com a lógica desses senhores. Seu depoimento revela completa ignorância sobre aquilo que devem opinar. Não apenas desconhece o magnetismo, como não lhes são familiares os fatos do sonambulismo natural, pois imaginam um deles que, pelo menos, que tais fatos só se produzem à noite e durante o sono natural, o que é contrariado pela experiência. Da continuidade aí, Renato. Vamos lá. Mas aí não está a parte mais notável da declaração, da primeira testemunha, sobretudo. Se nega com razão o magnetismo, diz ele, não se pode admitir a magnetização. Em verdade, não sei se isso é um torneio de lógica, mas confesso com toda a humildade que ele ultrapassa a minha inteligência e que muitas pessoas estão como eu, porque isso significa dizer que se pode magnetizar sem magnetismo. Absolutamente como dizendo que um homem pode receber golpes de bastão, mas que o bastão com o qual foi atingido não existe. Cremos firmemente que, segundo um ditado bem conhecido, e até prova em contrário, que para dar golpes de bastão é preciso um bastão. Né? Sem dúvida, né? Exatamente. Então, e, por analogia, que para magnetizar é necessário magnetismo. Tudo tão bem como para purgar é necessária uma purgação. Nossa inteligência não vai até compreender os efeitos sem as causas. Continua. Eu não nego o efeito. Direis, eu constato ao contrário. O que nego é a causa que dais a esse efeito. Dissestes que entre os vossos dedos e o paciente há alguma coisa invisível que chamais fluido magnético. Eu digo que não há nada, que esse fluido não existe. Ora, se esse fluido é o magnetismo, os vossos gestos são a magnetização. De acordo, admitis assim, que os simples gestos, sem intermediário, podem produzir crises nervosas, os efeitos sonambúlicos, catalepléticos e outros, unicamente porque a imaginação foi ferida, seja, eu o admito. Quero muito que uma pessoa seja impressionada pela preparação desses gestos, que essa impressão vai ajudá-la até a fazer dormir em pleno meio-dia e contra sua vontade, o que já seria um fato muito notável, disso convireis. Mas esse sono é um sono natural, provocado, como o dizem alguns, pela monotonia dos movimentos. Ele faz uma pergunta, né? Pela monotonia dos movimentos, tá? Nesse caso, como explicareis a instantaneidade do sono produzido em alguns segundos? Por que não despertais esse dorminhoco tão fácil em lhe sacudindo o braço? Passo como razoáveis muitos outros fenômenos tão pouco explicáveis pelo vosso sistema, mas há um qual podereis sem dúvida dar a solução, porque não suponho que fizestes uma teoria sobre um assunto tão sério sem estar assegurado de que ela resolve todos os casos. Teoria que deve ser tanto menos arriscada, porque a anunciareis em pleno tribunal. Portanto, deveis estar seguro de vós. Pois bem, eu vos rogo, para a instrução do público e de todas as pessoas bastante simples para crerem na existência do fluido magnético, consentir em resolver,
pelo vosso sistema as duas questões seguintes. E aí, ele vem tratando as duas questões aqui, assim. Primeiro, se os efeitos atribuídos ao fluido magnético não são senão o resultado de uma imaginação ferida e fortemente impressionada, como se produzem com o desconhecimento da pessoa, então, quando esta está magnetizada durante o sono natural, ou quando está magnetizada durante o seu sono natural, ou quando ela está num cômodo vizinho, sem ver o magnetizador e sem saber que se a magnetiza. Nossa, vamos repetir, Bill? Vamos repetir. Vamos repetir. Ficou confuso, né? Vamos repetir aqui dessa edição aqui. Se os efeitos atribuídos ao fluido magnético resultam apenas de uma imaginação excitada e fortemente impressionável, como se produzem à revelia da pessoa quando a pessoa é magnetizada durante o sono natural, ou quando se encontra num aposento vizinho sem ver o magnetizador e sem saber que está sendo magnetizada. Né? São complicado, né? Complicadíssimas. Né? Para entender, né? Você tem que ler e ler, entender a primeira parte, ali até aquela vírgula ali, exatamente, e depois pegar a outra parte, porque senão você toma uma coisa pela outra e não são coisas distintas. Porque ele coloca aqui a dúvida, se a pessoa coloca a dúvida, né? Bom, se os efeitos atribuídos ao fluido magnético resultam apenas de uma imaginação, né? Ok, beleza. Tá. Mas e quando essa magnetização é feita à revelia da pessoa, ou seja, sem a pessoa dar permissão, exato, até sem a pessoa saber, né? Se encontra num aposento vizinho, outro canto, que está em outro estúdio, e a pessoa é magnetizada da mesma forma. Nós até tentamos magnetizar a Fernanda para ela dormir, exatamente, mas ela não dormiu porque nós fomos lá olhar no outro recinto e ela não estava dormindo. Exatamente. Dá sono, dá. Né? Aí trouxemos ela para o nosso recinto. Né? Com certeza. Daqui a pouco ela dá um oi aqui, né? Exatamente. No final ela dá um oizinho. Até porque nós estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, o ano de 1859, no mês de outubro, falando sobre o mês de outubro de 1859, falando acerca do magnetismo, não é isso, Renatão? Exatão. 2. Se os toques ou passes magnéticos podem produzir crises nervosas e o estado sonambúlico, como esses mesmos passes e toques podem produzir efeito contrário? Destruir o que fizeram, acalmar as crises nervosas mais violentas que ocasionaram, fazer cessar o estado sonambúlico subitamente, e como por uma ação de um raio. Essa é uma pergunta. Tem um monte de coisa numa pergunta só. Exatamente. Né? E por um efeito da imaginação, então, que a pessoa não vê nem ouve o que se passa ao seu redor. Ou é preciso admitir que se pode agir sobre a imaginação sem o concurso da imaginação, o que seria bem possível, depois que se pode magnetizar sem magnetismo? Isso me lembra uma pequena anedota. Um imprudente manejava um fuzil. O tiro parte e mata um outro indivíduo. O perito é chamado para examinar a arma. Ele declara que o indivíduo foi morto por um tiro de fuzil, mas que o fuzil não estava carregado. Não é o caso de nosso magnetizador que ofende magnetizando, mas sem magnetismo? Seguramente o tribunal de Douai, em sua alta sabedoria, não se deteve nessas contradições, sobre as quais não devia se pronunciar. Como dissemos, ele não viu senão o efeito produzido. Declara esse efeito produzido por toques e passes magnéticos. Não tinha que decidir se existe em nós um fluido magnético, mas o julgamento não constatou menos, de um modo autêntico, que o magnetismo é uma realidade. De outro modo, não teria condenado por fazer gestos insignificantes, que isso seja uma lição para os imprudentes
que jogam com o que não conhecem. Então a importância de você conhecer, né, Bill? Isso aí, a gente sempre fala isso aqui nos programas, em outros locais, né? A gente falar fundamentado dentro do estudo, dentro daquilo que a gente acredita e aquilo que rege a nossa codificação, ou melhor, a nossa doutrina espírita, Exato. Que é a própria codificação, né? A gente já falou algumas vezes aqui, não que não precisemos de outras obras, mas a codificação que não precisa, né? As outras obras é que precisam estar fundamentadas na codificação, né? E por aí não tem como dar errado, né, Renato? Sim, perfeito. Então ele continua aqui, olha. Esses senhores, na opinião que emitiram, não viram que chegava a um resultado diametralmente oposto ao seu objetivo, o de atribuir aos magnetizadores um poder que estão longe de reivindicar. Com efeito, os magnetizadores pretendem que não agem senão com a ajuda de um intermediário, que quando esse intermediário lhes falta, a sua ação é nula. Eles não se reconhecem o poder de darem golpes de bastão sem o bastão, e nem de matar com um fuzil descarregado. Pois bem, em nome da teoria desses senhores, fazem bem um outro prodígio, uma vez que atuam sem terem nada nas mãos e nada nos bolsos. É importante porque você está vendo o magnetismo? Você consegue palpar o magnetismo? Exatamente. Né? As questões ligadas à ponderabilidade, não é? E aí vai toda a questão do espiritismo mesmo para explicar para você que existe. A gente falou num programa aqui com relação a você ir desvendando tudo que tem dentro num corpo. Para você saber o que é aquele corpo, você precisa ir lá no cerne. Você precisa ir lá dentro. Então é só um microscópio para você olhar e tudo. E você vai se deparar com partículas que você não vê. O teu olho não vê. E elas estão ali. E são energia. E aí é isso. Então o magnetismo existe. Mesmo você não vendo, mesmo você não acreditando, mesmo você não apalpando, lógico, evidente que é diferente de uma descarga elétrica que você vê. Exato. O efeito que ela produz. E é uma energia, né, Bill? Sim, uma energia visível. Sim, você só não vai botar a mão lá num fio, né? Exato. E coisa que você vai levar um choque, claro, é evidente. Não é? Então... E aí continua. Há coisas verdadeiramente que não podem ser tomadas a sério. Nós lhe pedimos perdão, mas isso não rouba nada do seu mérito. Eles podem ser muito hábeis e sábios médicos, e foi por esse título, sem dúvida, que o tribunal os consultou. Não nos permitimos criticar, senão a sua opinião sobre o magnetismo. Terminamos como uma nota importante. Se o magnetismo é uma realidade, por que não é reconhecido oficialmente pela faculdade? Haveria sobre isso muitas coisas a dizer. Nos limitaremos a uma única consideração e a pergunta por que as descobertas mais acreditadas hoje não foram aceitas sem dificuldade pelos corpos sábios. Deixo a outros o cuidado de responder. O corpo do médico está dividido sobre a questão do magnetismo, como está sobre a homeopatia e a alopatia, sobre a frenologia, sobre o tratamento do cólera, sobre as purgações e a sangria, e sobre tantas outras coisas de tal sorte que uma opinião, pró ou contra, é sempre uma opinião individual, que não tem força de lei. O que faz a lei é a opinião geral, que se forma pelos fatos, apesar de lei, né? Sim. E o que faz a lei é a opinião geral, que se forma pelos fatos, apesar de toda a oposição, e que exerce sobre os mais recalcantes uma pressão irresistível. É ao que se chega pelo magnetismo como pelo espiritismo, e não está muito longe de dizer que a metade dos médicos reconhece e admite hoje o magnetismo, e que as 3/4 partes dos magnetizadores são médicos. Ocorre o mesmo com o espiritismo, que conta em suas fileiras com uma grande quantidade de médicos e homens de ciência. Que importa, pois, a oposição sistemática ou mais ou menos interessada de alguns?
Deixai passar o tempo que varre os amores próprios, machucados e as preocupações mesquinhas. A verdade pode ser agitada, mas não só sobra, e a posteridade registra o nome daqueles que combateram ou sustentaram. Se o magnetismo fosse uma utopia, há muito tempo não estaria mais em evidência, ao passo que, como o seu irmão, o Espiritismo, ele lança raízes por todos os lados. Lutai, pois, contra as ideias que invadem o mundo inteiro, o alto e a base da escala social. É isso aí. Fechamos aí, né? Fechamos a questão do magnetismo. E ele fez aqui, nossa, trouxe coisas aqui importantíssimas. Para fechar mesmo a questão, né? Essa questão do magnetismo não é uma questão fácil, né? Não é um tema fácil de se estudar. Não. Muito pelo contrário, né? É muito intrínseco também dentro de nós já isso, né? Nós somos magnetismo. Sim. Mas são questões que precisam ser bem aprofundadas, né, Renato? Sim. Se a gente, como o Kardec fala um pouco mais atrás ali, né, se a gente for olhar só pela superfície, né, a gente vai achar que são coisas menos importantes, talvez, mas tem uma importância tremenda dentro dos nossos estudos, né, doutrinários, né, fazem parte, como o Kardec coloca lá na revista de 1867, o espiritismo e o magnetismo são coisas que se confundem, né, que se misturam, um depende do outro, né, porque espírito é energia, né, tudo é magnetismo, né. Enfim. Perfeito. Ele agora, Bill, vai entrar num outro tema. Médiuns inertes. Os médiuns inertes. Dá pra gente ler o primeiro parágrafo? Ainda tem tempo? Dá sim. Né? E aí a gente vai dando continuidade nos próximos programas. Entre as questões importantes que se prendem à ciência espírita, a do papel dos médiuns foi mais de uma vez controvertida. O senhor Bracer, diretor do Centro Industrial, desenvolveu a esse respeito ideias particulares numa série de artigos muito bem redigidos. Nesse nome que está aqui, que o Bill vai falar depois em francês, que o francês dele está melhor que o meu, né? E notadamente no número do mês de agosto último, do qual tomamos as passagens que citamos mais adiante. Ele nos honra, pedindo a nossa opinião. Lhe daremos com toda sinceridade, sem pretender que a nossa opinião faça lei. Deixamos nossos leitores e os observadores juízes da questão. Não teremos de resto senão que resumir que dissemos em muitas ocasiões sobre esse assunto, que já tratamos com muito mais desenvolvimento do que o poderíamos fazer aqui, não podendo repetir o que se encontra nos diversos escritos. E aí, o Bill vai falar aqui a palavra em francês, porque quando eu falo fica parecendo inglês, né? Esse aqui parece Moniteur de la Toilette. Nossa, olha só, esse teve reencarnação lá, não teve? Eu busquei a minha última encarnação lá na França. Teve. Com certeza teve. Moniteur de la Toilette. Isso, eu vou passar a fazer isso agora. Essas palavras vamos deixar pro Bill Fabiano. Né? Vou deixar você falar só em alemão. Meu Deus! E aí continua, dá tempo para mais um parágrafo aqui rapidinho, né? Rapidinho. Eis as passagens principais de um dos artigos do senhor Bracer, seguidas de nossas respostas. Podia ser no Brasil. Poderia, né? Com certeza. O que é um médium? O médium é ativo ou passivo? Tais são as questões postas tendo em vista esclarecer um assunto que preocupa vivamente as pessoas desejosas de se instruírem sobre as coisas do outro mundo e, consequentemente, de suas relações com este. No próximo programa, nós vamos saber todas essas questões aqui referentes ao médium, né? E o Kardec vem tratando na Revista Espírita. Né, Bill? A gente está chegando, daqui a pouquinho está chegando ao final do programa, né? Antes de terminar, vamos fazer aquele convite de sempre, né, Renato? Vamos martelar nisso, né? Clube da Fraternidade. É super importante que a gente fale. Vamos ajudar a Rádio Rio de Janeiro. Sim, é super importante que a gente fale. Acessa lá, quem pode acessar lá, né? Rádio Rio de Janeiro.digital, vai lá na aba Clube da Fraternidade na internet, no site da rádio e vê lá todas as informações para você participar do clube, tá? Para você ajudar. Mas eu não posso pagar 20 por mês, Renato. Mas você pode fazer um Pix de R$1. Ah, eu posso? R$2, 3, 4, bom, 5. isso eu posso. Isso é ótimo.
não é? Graças a Deus. E contando que a gente está lá com mais de 44 mil inscritos no YouTube. Se todo mundo pudesse dar essa contribuição, ajudaria. Por mês, hein, já pensou? Nossa, ajudaria muito. R$1 por mês cada um. Você não faz ideia. Mas eu não posso. Então faz uma prece. Exatamente. Direciona essa prece à Rádio Rio de Janeiro. Magnetiza. Sim. Né? Usa o seu colaboradores. magnetismo pro bem, assim, né? E pede aí, roga mais amparo aí pra Rádio Rio de Janeiro. Para todos tá os bom? colaboradores como nós, os funcionários. Exato. É isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1859. Até o próximo programa, meu parceiro Renato. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.